E aí, galerinha, bora chegando para a nossa, acho que é a terceira live desse ano, nossa terceira quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Se vocês me ouvem bem, se vocês me veem direitinho, coloca aqui se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, coloca aqui nos comentários. Assunto hoje mais do que recorrente. A nossa dor de cabeça diária, causadas pela nossa querida e amada Secretaria da Fazenda. Tudo ok, né, Fernandinha? Gustavo chegando aqui. Lucas, e aí, meu amigo? Pedro Henrique. Essa live eu vou ter uma participação especial de um grande especialista aí, que é o Dr. Rodrigo Portela. Ele já está aqui conosco, vou já aceitar o pedido dele, já que eu aceito. Enquanto isso, o que é que você vai fazer? Bruno, o que é que eu vou fazer? Você vai clicar aqui, ó, nessa setinha, enviar essa live para outra pessoa, para ela poder acompanhar, também estar por dentro dessa situação, que é os benditos problemas das operações com cartão de crédito e débito da Cefaz, que todo mês tira o nosso sono, Essa live ela tem um resumo, que aqui é apenas um esboço, mas ela tem um resumo em PDF, que será disponibilizado para os nossos alunos, para quem está no canal do Telegram, para quem está nos grupos do WhatsApp. Então, aproveitando que vocês já chegaram, vou aceitar aqui o Rodrigo para a gente poder começar a nossa live. Samuel chegando, ele... E aí, Rodrigo? E aí, Boa Bruno? noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Como andam as coisas por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Quero primeiro agradecê-lo eu fiz o convite, conversei com você para estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto, né? Para ajudar aí o pessoal nessa jornada. É um tema bastante complexo, sabe? Que a gente vai chegar aqui à conclusão no final de tudo que a gente falar, que quanto mais formalizada e regularizada a operação, né, mais seguro você vai estar para tudo isso que a gente vai discutir aqui hoje. Ah, com certeza muita gente não lhe conhece aqui, talvez, né? Não. Você não está aí tão envolvido nas redes sociais, então acaba que não é tão conhecido, mas por favor, aí apresente isso para nós, aquilo que você faz, para a galera se situar. Pronto, eu sou o Rodrigo Portela, sou advogado, né? Sou sócio do Holanda Martins e Portela Advogados, tá? Somos um escritório que atuamos no mercado há mais de 10 anos, tá? A gente trabalha, em sua maioria, para empresas, focado no tributário, né? No civil e no trabalhista, tá? No caso, eu sou ex-conselheiro do contencioso administrativo tributário, né? E toco essa parte do direito tributário aqui no escritório. Me tirou uma dúvida, Rodrigo. Muita gente não deve saber nem o que é contencioso da Cefaz. Isso é comum. Porque como não é algo prático e diário, talvez seja estranho para algumas pessoas, né? O que é esse contencioso? Certo. O contencioso é um órgão administrativo, né, da administração pública, em que ele é responsável por rever os autos de infração. Então, o contribuinte recebeu uma fiscalização da Secretaria da Fazenda, né, ele acha que o mundo acabou, mas na verdade ainda existe um mundo de processo, Sim. 3 instâncias administrativas para você discutir aquele mérito e ainda depois disso você pode recorrer ao judicial, né? O importante do contencioso administrativo tributário é que ele é voltado e para pessoas que realmente entendem o ICMS. Né? Ele é formado por 4 câmaras, aqui no estado do Ceará. Né? Falando do Conselho de Contribuintes, você tem uma primeira instância, que é um auditor do fisco. Na segunda instância, é o Conselho de Contribuintes, que é formado por 4 câmaras, em que metade são auditores do fisco e metade são representantes classistas, certo? Advogados indicados para estar ali naquele posto. E lá realmente é discutido o ICMS a fundo. Certo? Não, assim, o judiciário discute bem ICMS e tudo, mas realmente no contencioso é diferencial. E muitos empresários
deixam passar essa oportunidade e quando vê o problema já está com o débito inscrito em dívida ativa e não execução fiscal, né? Quando, na verdade, teria outras soluções muito mais razoáveis e sem esse prejuízo tão grande de ter que garantir uma execução fiscal, que é algo obrigatório hoje para você embargar, né? Então, o que a gente vê aqui, que serve de alerta para os amigos que estão nos assistindo, é que recorra ao contencioso. Vá atrás de fazer sua defesa no contencioso, que lá você sempre vai garantir o melhor direito. Na verdade, parece que existe, por não saber, não se procura, não se vai atrás. Acha caro, não, vou ter que pagar para ir atrás. Não, Tem um preconceito, né? Há um preconceito. Existe uma lenda urbana que diz o seguinte: não vá atrás, porque senão você vai atrair outra fiscalização. É quase mandiga de azar. Só que é um recurso que também está a favor do contribuinte e que principalmente não, mas que um dos pontos que podem ser recorridos é essa bendita situação que tem ganhado muita força nos últimos anos por conta da sistematização e da tecnologia, que são a questão dos cartões de crédito, cartões de débito, que as pessoas trabalham sim de forma irregular, ora por dolo, mas existe uma grande fatia que é por ignorância. Exatamente. Como eu já vi, que é justamente o tema central aqui da nossa discussão, que você ficou aí de introduzir pelo menos as normas gerais aqui de toda essa operação. Quem sabe que o contribuinte pode vender diversas formas de pagamento. Uma delas são operações de cartões de crédito, débito, com as máquinas Stone, Samap, Moderninha, tarará, mas com certeza existe uma norma que está por cima de tudo isso daí. Pronto. Vamos lá. Tudo isso começou em 2001, com o convênio SF 2001 01 de 2001, né? Esse convênio, ele até faz uma previsão lá em que o contribuinte ele tem que autorizar que a administradora de cartão de crédito envie para a Secretaria da Fazenda as informações fiscais, mas a gente sabe que isso não acontece, simplesmente é enviado. Sim. Né? E aí, lá ele trata um pouco do TEF, né? Como é que as administradoras de cartão de crédito devem enviar essas informações, né, que são detalhadas, né, por cada operação e etc. E aí vem o estado do Ceará, né, no caso aqui, vamos dizer que seria mais ou menos o foco, e edita a norma de execução da Cefaz 3 de 2011, em que ele prevê que essas transferências eletrônicas de fundo, né, conhecido como TEF, eles também podem ser cruzados com a escrita contábil fiscal do contribuinte, né? Então, assim, há uma presunção, tá, de que quando o meu TEF cartão de crédito não bate com as minhas vendas declaradas, houve uma omissão de receita, ok? Entende-se, né? Em linhas gerais, uma presunção relativa, certo? Toda presunção é uma espécie de arbitramento, e toda presunção ela é relativa, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui duas decisões do próprio contencioso administrativo tributário para contextualizar a gente e abrir um pouco mais a nossa cabeça em relação a essa matéria, que eu acho que se trata de uma forma muito rígida, e quando eu acho que não tem, na verdade, essa rigidez tão grande, em que ela diz assim, que na própria norma de execução da Cefaz, ela tem o artigo 14, certo? Que para fins de prova junto ao contencioso administrativo tributário, o fiscal tem que juntar determinados documentos. Esses determinados documentos, eles mostram que essa operação foi realizada uma operação X de débito, uma operação Y de crédito, uma operação da máquina tal. O que é que os fiscais fazem? Eles juntam o valor global. No mês de janeiro, foi vendendo 300 mil de cartão de crédito, certo? E aí, o que é que o contencioso tem dito? Tem dito que isso é um cerceamento ao direito de defesa. Portanto, esse auto de infração é nulo. Mas um cerceamento ao direito de defesa, eu tenho uma TEF, eu tenho um SF comparada, não bateu? Claro, porque é uma presunção relativa. Como é que o contribuinte vai se defender de algo que ele está sendo acusado e ele não sabe do que é que está se tratando especificamente? Porque, entenda, a gente tem que separar duas operações distintas. Uma é uma operação financeira, operação cartão de crédito. Sim. E uma é uma operação tributária, operação de ICMS, circulação de mercadoria, certo? Então, a partir do ponto em que eu separo essas duas operações, certo? Me cerco de fundamentos jurídicos, contábeis,
né, para que demonstre que essa operação não é necessariamente de venda, certo? Porque não há nenhuma norma que vincule a venda de um cartão de crédito e débito com a emissão do cupom fiscal ou da nota fiscal. Se existisse, seria ilegal, certo? Então, assim, Certo. a gente tem que começar a partir de que são duas coisas distintas. Uma é uma operação financeira e outra é uma operação tributária, certo? O contribuinte, Rodrigo, hoje, eu vou ser assim um pouco mais Hum, na prática, né? Por que que eles veem dessa forma? Por que que na visão do contador, do contribuinte, ele vê assim? isso. Porque hoje o sistema de autorregularização da Cefaz, conhecido como SIGET, Uhum, tem uma informação. É tendencioso achar isso. Por quê? Porque eu tenho uma coluna assim, venda. Tenho uma coluna SPED. E tenho uma coluna diferença de cartão de crédito. uhum, Então, numa matemática muito básica, o que é que o contribuinte entende? Vendi 100, declara em 90 a diferença de cartão de crédito. é, Então, quer dizer que eu vendi 10 no cartão de crédito e não emiti o documento fiscal. Aí uhum, amarra na norma que diz, nas operações, tem toda aquela norma do artigo 123, aí pronto, ou você paga multa na fiscalização, ou você agora se regulariza, pagando apenas o imposto, ou você retifica isso. Então, no contexto, na forma como é apresentada para o contribuinte, é uma coisa só. E é. acabou e morreu, bateu o martelo. Exatamente, mas por isso que eu estou dizendo que isso precisa ser muito bem documentado, às vezes até numa conta contábil específica, entendeu? Você abrir uma conta contábil daquela operação, mostrar, porque às vezes uma operação de crédito como essa, que a gente vai tratar mais à frente, você recebeu e às vezes é uma sessão de crédito, você tem que retornar aquele valor, talvez ficando com uma parcela ou não. Se você tiver uma conta contábil demonstrando isso rigorosamente, você tem como se defender. Aí Né? eu abro aqui um grande parênteses, que eu digo assim, num volume maior. Eu não Uhum, falo de empresas de regime normal ou empresas SA que tem capital aberto, que tem que fazer declaração. Eu digo num volume maior, especificamente também as empresas do Simples Nacional, que, por ignorância, por não querer, ou porque o meu escritório de contabilidade tem muita coisa para fazer, o departamento contábil ele nunca está em dia. Ou se uhum, ele está metade em dia e a outra metade está para fazer, porque o cliente não manda documentação, ou porque não tem. Enfim, as justificativas são inúmeras. sim, Mas eu alerto aqui para quem está assistindo é o seguinte: veja como o departamento contábil em dias. Perceba que a contabilidade em dia, os lançamentos feitos, as conciliações realizadas, pode e deve ser utilizado como uma ferramenta de defesa diante de um caso desse. Porque existe exatamente. contribuinte que tem diferença de 1.000, R$ 2.000, R$ 1,5 mil, mas para quem já está na casa dos 100, 200, 300 mil, e para quem vai para a casa dos milhões, vão Isso. ficar desassistidos por conta de uma obrigação que, porque não tem penalidade direta que é a escrita contábil, eu estou deixando de fazer. Então o cliente Tudo ele isso fica tudo isso desassistido. guarnecido com devido contrato de cessão de crédito, né? Para poder fundamentar aquela contabilização. Sim, sim, exatamente. Quer também lançar de qualquer jeito. É. Nós não estamos dizendo que agora você vai criar conta contábil, você vai Exatamente. lançar tudo lá, ufa, não vou pagar mais nada. E entenda por quê. O que o Rodrigo falou é muito verdade. Tem que se separar as operações, tem que se separar as operações. Mas às vezes, sim, é omissão. Então não adianta Exatamente. também criar agora, vamos criar conta para Não. cobertar um erro. Também não é dessa forma. Está aqui É. apontando o caminho correto. E o fisco vai vir com base numa presunção. Então, você vai ter que desfazer essa presunção dele. Então, você precisa estar cercado de documentos que comprovem que aquilo ali de fato não aconteceu, da forma como o fisco está dizendo. Né? Essa presunção, por isso, ela é relativa. Por isso, assim, é uma pergunta que até que eu faço, Rodrigo. Apesar da norma existir desde 2001, esse negócio tem sido sentido agora mais também pelos contribuintes menores por conta das notificações diárias, corriqueiras e recorrentes da Cefaz. Todo mês chega. Uhum. Diferença de cartão. Diferença de cartão. Diferença. Aí emite-se a primeira notificação. Vai para Sim, o Diário Oficial e chega lá no portal do contribuinte. 2, 3 dias depois, chega-se já uma intimação
Uhum, com um caráter quase que fiscalizatório, dizendo, regularize-se. Aí uhum. quando o contribuinte ele não se regulariza, ou é lavrado um auto de infração, ou o contribuinte vai para o edital de convocação. Se não comparecer, vai ser colocado em edital. Sim, Se não realizar, aquele caminho que nós sim, conhecemos. sim. Eu te pergunto, essa conduta é bem pesada assim É do pesada. fisco, é assim mesmo? Pode, não É, pode? poder pode, né? Por causa da presunção relativa que existe, né? O que a gente vai ter que fazer aí é que quando o contribuinte receber essa notificação, a gente vai dizer não, não há diferença de cartão de crédito. Está aqui a documentação, está aqui tudo que comprova que essa diferença não existe. Portanto, fisco, pare de me notificar. Você acha assim que apresentando isso da forma como você colocou, o contribuinte ele tem um alívio, porque assim, eu olho para diversos locais. Como é que eu olho? Eu olho para o contribuinte mesmo, o Uhum, ICMS, que está querendo realizar a operação dele. Eu olho para a operação fiscal dele, que é cheio, que é anotado, e tem que estar dando conta dessas notificações. Ora sim, vem errado, ora se faz retifica, mas ela está ali, é como quase que um fantasma. Todo sim. mês ele está ali. Então, entrando por essas vias que você falou, existe uma possibilidade de dar esse fôlego ou não, Bruno? Vai continuar chegando e vai ter sempre que continuar defendendo. Eu É tenho que assim, contratar uma assessoria jurídica, por exemplo. vai continuar chegando, certo? Você vai acabar tendo que defender. Até a Cefaz entender, né? E aí não é um processo automático como isso é feito hoje, né? Porque hoje praticamente uma máquina confere ali É, o saldo e manda a notificação. Então, ou então você vai ter que peticionar para a Secretaria da Fazenda informando que não é bem isso que está acontecendo, né? Para deixar entendi. claro. A gente está tratando aqui da presunção de uma operação legal, certo? Não existe nada irregular em eu usar uma máquina de cartão de crédito guarnecida de outros meios, por ser uma operação financeira, não uma operação de venda, necessariamente. Porque aqui existem 4 situações. Aí aqui quem está acompanhando pode até colocar nos comentários se são essas 4 operações. Quais são as quatro operações? Uhum, A pessoa ela faz uma venda no cartão de crédito e não emite documento. Aliás, vou refazer aqui a fala. A pessoa realiza uma operação de cartão de crédito, mas ela não emite documento fiscal. certo. Primeiro caso. Segundo caso, ela fala o seguinte: ela realiza uma operação de crédito com uma máquina de cartão de crédito numa filial. É Pronto. o seguinte: eu sou a matriz, aí eu vendo. Aliás, Uhum, eu vou dar aqui um caso prático que de fato aconteceu com o cliente. Tinham os dois estabelecimentos. Ambos tinham suas máquinas de cartão de crédito no nome do seu contribuinte. uhum, Uma máquina quebrou. Não tinha certo. reserva, não tinha outra. Então, o que foi que o empresário fez para não deixar de emitir, para não deixar de fazer as vendas, para ele não quebrar? O que ele Claro. fez? Pegou a máquina emprestada da loja que vendia menos, porque uma era loja de rua, no final de semana não funcionava, e a outra era loja de shopping, então ela funcionava no final de semana inteiro. Pegou a máquina, trouxe, passou o final de semana inteiro vendendo e depois devolveu. Está lá, estampado no CIGET, como uma irregularização. Uhum, Receita não declarada. Na filial, lá na filial tem o seguinte: receita não declarada no PG Dados. E o outro declarou. De certo. forma direta, o Quem fisco não. declarou? Quem declarou Ah, o faturamento é quem usou a máquina. quem O usou a dono máquina. da. Aí a pendência está do dono da máquina. Certo. Entendeu? Porque ele não Entendi. emitiu o documento, ele não emitiu o faturamento. Isso. Uhum, O faturamento, ele foi declarado. O imposto foi recolhido. Mas eles usam a máquina da filial. Aí pronto. aqui é demais. Com certeza o pessoal está aqui vai botar no comentário o que acontece. É uma É. coisa muito comum. Acontece. Assim, o que é que tem que ser feito numa situação como essa? O que é que eu entendo que tem que ser feito numa situação como essa? Eu tenho uma matriz uma filial. E, tecnicamente, né, juridicamente, é uma empresa só, certo? Uhum. Mas a gente pode fazer um contrato de cessão de crédito, certo? Proforme, da matriz da filial, passando essa máquina da filial que vende menos para outra empresa, certo? As notas fiscais vão ser emitidas por quem vendeu, certo? Sim, sim.
e vai ter uma operação de crédito. Eu recebi um crédito de terceiro que eu vou repassar para ele. Entendeu? E eu vou contabilizar isso, inclusive como a gente pode fazer aqui numa conta fiscal, numa conta contábil própria, demonstrando que aquela operação não foi minha, foi uma emergência que aconteceu, certo? E nessa emergência, para não fechar a loja, eu precisei usar uma máquina de terceiro. Então, esse mesmo entendimento, ele pode se aplicar para outra empresa, que aí acontece, e eu gosto de dizer esse caso, porque esse Pronto. caso, ele aconteceu comigo. Uhum. Fui almoçar no restaurante, no self-service, eu estava com o meu vale alimentação da empresa. Foi o que o restaurante disse, eu aceito. Fui lá, almocei, comi pudim, tudo. Quando eu fui pagar, ele simplesmente saiu da loja dele, foi pegar uma máquina do amigo dele, que era da loja do lado, que era supermercado, que aceitava aquela máquina. Uhum. Ele trouxe, passou e disse, não dá problema. Aí eu falei assim, tem certeza? Agora, né? Eu falei assim, tem certeza? Ele tem, a gente sempre faz isso daqui. Aí hoje eu penso, né, meu Deus, acho que ele caiu na malha fina. Essa É. operação, quando não é filial, quando é um terceiro mesmo, Uhum. pode, não pode, até onde dá certo, não dá, tem que ter contrato. Vou lhe dar um exemplo prático aqui do escritório, tá? Tá. Uma franquia, certo? Com mais de 100 franqueadas, centralizava os recebimentos em máquina de cartão de crédito, certo? Então a franquia botava as máquinas de cartão de crédito lá, fazia uma operação financeira e devolvia o resultado daquela venda, certo? O fisco veio, o fisco estadual veio, achou essa operação muito estranha, certo? Notificou Ele olhou para a operação financeira, né? olhou para a Verificou, operação olhou para a operação financeira financeira. do franqueador, né? E, Achando aí, alto volume, né? as vendas dele bem inferior, né? O caixa e o razão dele lá embaixo e cartão de crédito disparado lá em cima, né? E aí achou esquisito, quebrou o sigilo bancário da empresa, nesse caso específico, tratava de um volume realmente considerável, né? E lavrou um auto de infração milionário contra essa empresa, certo? O que é que a gente fez? A gente fez um levantamento de todos os valores. Ele tinha no contrato de franquia a previsão de que isso aconteceria, ele tinha o contrato de cessão de crédito e ele tinha o registro de entrega das máquinas de cartão de crédito, certo? O que é que a gente demonstrou no contencioso? Todo o retorno desses valores, certo? Então, a operação fiscal ocorria de compra do produto, certo? E a operação financeira ocorria no sentido contrário. Então, a gente demonstrou que esse valor todo ele retornava, né, em resultado. Por exemplo, se eu sou a franqueado, eu tenho meus royalties, minhas despesas em 10%, eu recebi 100, descontei 10, devolvi 90. E isso a gente demonstrou, juntou notas fiscais de royalties, etc. E aí o fisco considerou e abateu esses valores da base de cálculo. Certo? Por quê? Porque é uma receita de terceiro, é uma presunção, é relativo. Né? Mais uma vez, se eu tiver uma documentação que me guarde para essa atividade, para esse tipo de venda, né? E aí muito alinhada entre o fiscal, o contábil e o jurídico, eu posso sim, né, ter meios para isso acontecer. Agora, se eu fizer de qualquer jeito, aí você está no risco. Você não vai ter como se defender e é uma omissão de receitas, porque você não vai ter como dizer que não é. E como você não consegue provar o contrário, a Exatamente. palavra do fisco permanece. Aí aqui eu abro toco num ponto importante. O que é que vai acontecer quem está assistindo? Algumas pessoas que estão assistindo aqui. Vai lá no Google, modelo de contrato de uso de máquina de cartão de crédito de terceiros. Pega o modelo, preenche, cliente assina. Bota na gaveta e veja só. Modelo de contrato é um modelo que não vai se encaixar para você. É um modelo para alguém. É um modelo para alguém. Inclusive, pode não ser para você. Exatamente. Então, o que é que eu digo? Não adianta você hoje, que tem clientes, tem carteiras, que está passando por essa dor de cabeça, que talvez você tenha perdido o seu cliente por não saber lidar com essa situação, porque vem outro e diz que resolve. Se você quer, diante dessa situação, resolver, você precisa da assessoria jurídica. Você precisa do seu departamento contábil em dia. Você precisa garantir que, de fato, não houve omissão de saída.
Uhum. Não houve omissão de venda. Como é que você garante? Você colocou o tripé fiscal, contábil e assessoria jurídica. Ah, é muito Exatamente. caro. Ah, eu não consigo. Ah, aí Então não faz. então não faz. Fica por sua conta e risco. Porque o que talvez você esteja chamando de caro hoje, mais tarde pode se chamar perdi meu cliente. É, Aí você não tem nem 50% do que você poderia ganhar. Você não tem receita nenhuma. Você não gasta com nada, mas você também não ganha com nada. Porque eu alerto, exatamente. porque eu sei que vai. Porque isso acontece com o contrato de comodato. Quer cobertar algumas coisas? Pega o modelo de contrato de É, comodato. O sócio fica aportando dinheiro na empresa, pega um contrato de mútuo. Não inventa uma FAQ, mas vai tomando é, essas decisões de coisas que vai se escutando e quer que o fisco aceite. Mas o fisco exatamente. não é besta. E tem uns requisitos para que isso aconteça, né? Você não pode simplesmente apresentar um contrato que o fisco começou a fiscalizar, não, vou fazer aqui hoje o contrato, vou juntar e regularizar. Não, essas operações elas têm que ser planejadas. Perfeitamente. Mas a gente não vai apagar o incêndio. Arranja o É, contrato, faz, está rolando cimento de contrato. exatamente. Não é. Até porque operações financeiras, pode ter IOF, É. tem Sabe todo um. Pode um falar. caso clássico que isso acontece? Lista de noivos. Casal vai escolher uma loja, né? E convidou o Bruno para o casamento, né? Aí o Bruno vai lá na loja, o Bruno é padrinho, né? Vai lá e, ó, cadê a lista dos noivos? Olha, eu vou escolher aqui, passa lá 2 horas escolhendo o produto, né? O Bruno chega lá, eu vou dar esse faqueiro aqui, R$ 500. Aí Uhum. vai lá e passa no cartão de crédito o faqueiro de R$ 500. Aí dá um ano depois ele olha, e aí, cadê o faqueiro? O noivo olha assim, faqueiro? Que faqueiro? Né? Você saiu da loja achando que tinha comprado um faqueiro, mas o que você fez foi uma operação financeira. Você deu um dinheiro para o noivo e ele Isso, vai pegar aquele perfeito. dinheiro e comprar o que ele quiser. Certo? E pode fazer esse mês, no outro mês, no E o próximo ano, e faqueiro já tem casos que mantém o até. valor. Exatamente, pode fazer até 3 anos. E o TEF está lá, mensalmente, informado, certo? E aí, como é que regulariza essa operação? Né? Tem que ser muito bem É planejada. muito parecido também, Rodrigo, com os vales presentes. A gente vê, por exemplo, nas lojas americanas, que tem. Exatamente. Você compra um crédito, é como você compra um crédito, aquele crédito você pode pagar no cartão, e você Uhum, entrega aquele cartão para outra. Você deu um vale presente na Riachuelo, na C&A, na Rede, seja onde for. exatamente. Você comprou, você presenteou. A pessoa pode comprar no mês seguinte, no 3, quando ela quiser. Mas a operação Exatamente. financeira de fato aconteceu. Tem outro caso muito mais próximo a gente, que pode ser também interpretado pela Fazenda como uma omissão de receita. O Bruno tem vendeu um produto para mim, certo? E aí o produto custou R$ 5.000. Eu não paguei o Bruno, mas ele emitiu a nota fiscal e me entregou, certo? Daqui a 3 anos, cara, Bruno, eu estou te devendo aquele dinheiro. Só que eu só tenho um cartão de crédito aqui para parcelar em 12 vezes. Aí o Bruno vai dizer: não, 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 não posso aceitar esse dinheiro agora, não, porque se eu aceitar, eu vou ter que emitir nota fiscal de uma coisa que eu já emiti e vou pagar 2 impostos. Não, você vai aceitar. É uma operação financeira. Entendeu? Então, Sim. o que demonstra claramente que a venda de cartão de crédito não é necessariamente ligada a uma venda naquele momento. E eu estou falando de uma operação de venda aqui, só que com pagamento atrasado. Perfeito. É que não existe, se pode acontecer esse delay, né? É. Eu posso prever isso na hora da venda? Posso. A própria fazenda tem uma previsão para isso, se chama venda para entrega futura. Mas nem Uhum. sempre acontece. Quem tem aqui, tem gente aqui na live que vai trazer esse caso. Escola, quando vende livro. Sim. É muito comum, Bruno. Eu só consigo pagar agora, mas a nota fiscal só vai emitir lá no final do ano, porque assim, como é que funciona na escola? Em janeiro você paga os livros, mas os Uhum. livros eles vêm quebrados por trimestres ou bimestres. Então a venda acontece ali financeira, mas a distribuidora manda os livros parcelados. Uhum. Então a operação financeira aconteceu, mas a emissão do documento fiscal ainda não aconteceu. Aí, Exatamente. para essas escolas, eu recebi muitos casos final do ano passado, do fim do ano passado, que a Cefaz estava forçando ele cruzar isso. E Bruno me dá uma solução, Bruno me dá uma solução. Eu falei assim, olha, fiscalmente, só se você trabalhar por venda por entrega futura. É. Se você não trabalhar dessa forma, o fisco, ou então você contrata o Rodrigo, porque então o fisco vai ficar sempre lhe forçando a uma omissão, sempre lhe É. forçando a emissão. Isso É. é cheque.
Exatamente, Tem, mas pode o que a falar. gente tem que entender também é que essa presunção ela é muito verdadeira também, ao mesmo tempo, né? Porque tem empresa que a única coisa que ela faz é vender produto e vende com máquina de cartão de crédito. A gente sabe que omissões existem, né? Mas a gente tem que enxergar como operações distintas, certo? A operação financeira e a operação tributária. Nem sempre a operação vai estar casada uma com a outra. Na maioria dos casos, sim. A gente está tratando aqui das exceções. Aqui como é o nome dessa moça? Laila botou o seguinte: Bruno fala sobre as operações antecipadas dos hotéis, que recebem diretamente alto da Cefaz, porque o hotel ele é obrigado a ter a inscrição estadual, Uhum. porque É, presume-se que ele vai vender no restaurante. exatamente. Né? Como existe a presunção de venda, a Cefaz obriga. Aí o É a que presunção da acontece? presunção, né? Presunção da presunção. Aí, com certeza é o caso da live. O que acontece? Ele recebe. Tem gente hoje pagando viagem pro ano que vem, pro Exatamente. próximo carnaval, pro Natal, pro Réveillon do 2022, 2023. E é o mesmo caso, Laila, que é o mesmo caso. É, Porque a Cefaz ela recebe, às vezes, até o TEF de toda a movimentação da empresa. Só que aí, como o hotel, ele pode ser comércio e pode ser serviço. E a Cefaz coloca num bolo só, porque, como você falou, ele pega o valor global, aí o contribuinte tem que defender que X% está lá nas prestações de serviço, X% é recebimento. É um caminho chato, mas ele e tem que que ser esse feito. serviço nem foi prestado ainda, né? Não foi prestado. Pois é o mesmo caso. Aí, o outro caso que aí acontece é o seguinte: é o sócio que sabe pular porque ele tem uma máquina, acho que ele deve vender a Avon Natura, não sei. Eu sei que ele tem uma máquina É, de cartão de crédito no nome dele, e ora ele usa no nome, e ora ele coloca na empresa. Aí existe a outra lenda urbana, que aí eu escuto muito, é o seguinte: sempre que chega uma marca nova no mercado, isso assim, ela não envia os dados para a Cefaz. Vamos usar essa máquina agora. sim. Aí Tem a chama máquina X que bota na nuvem, que não sei o quê. não sei onde tirar essas informações, mas É. existe a lenda urbana. E tem esse caso. O Uhum. sócio, a pessoa física, fica laica. Aí recebe na conta a pessoa física dele. Aí tem que declarar um imposto de renda, mas ele repassa para a empresa. Às vezes não repassa, tem gente que coloca como antecipação de lucro. Enfim, as macacadas, né? Uhum. Esse caso, você já viu? Como É, procede? na prática eu não vi, mas o que eu acho que deveria ser feito, certo? Primeiro, não deveria usar a máquina de cartão de crédito no nome do sócio, porque não teria uma razão lógica para isso. Eu posso ter 50 máquinas no CNPJ da minha empresa. Mas se eu usei, certo? Eu teria que ter no mínimo um livro caixa para fins de imposto de renda para demonstrar essa devolução desse dinheiro e não pagar o imposto de renda sobre isso. É porque deve-se acreditar que os juros vão mudar, vão É, ter mais condições. Aí acontece, a pessoa física, às vezes ela é um MEI, bota a mãe, e é comum, bota o filho, bota o é. sobrinho, bota o tio. Às vezes a pessoa está E sem crédito, a né? pessoa está sem crédito, perfeitamente. As justificativas são muitas, Sim, realmente. sim. E que hoje, não depois dessa live, hoje, o que é que os contribuintes fazem, o que é que os contadores fazem? Já tomam aquilo que a Cefaz colocou como uma verdade absoluta, tipo assim, olha, você vendeu no cartão de crédito, você usou a máquina da sua filial, você usou a máquina de um terceiro, você usou a máquina. E agora você vai ter que pagar imposto de novo. Que é Uhum, o caso, por exemplo, aqui do terceiro. Porque quando é sim. empresa do Simples e é matriz de filial, declara o faturamento só não pode dar, É, morreu. É mais facinho, eu acredito. Agora, exatamente. ele usa o do terceiro de outro CNPJ. Aí o que acontece? Ele declarou o faturamento e quem usou a máquina não declarou. É qual a orientação hoje de mercado que faz? Tu tira do teu faturamento, esse imposto tu pede de volta, a empresa dona da máquina vai declarar, vai pagar com multa e juros ou ela parcela. Aí o fantasma parte 2. Mas não se preocupa que vai vir um refis. Aí você Hum. paga sem multa e juros. Porque a maior lenda urbana desse Instagram aqui é: cadê o refis? Eu falei assim, eu não sei. Eu vou É, convidar a secretária da Fazenda para estar comigo, para ela dizer o que ela esse refis, porque fica. Então, fica.
Aí o cliente fica muito chateado, às vezes não tem caixa, principalmente na pandemia, que muitos quebraram. Quem sobreviveu está sobrevivendo ali, meu capenga, quem não soube se Sim. renovar, mas está capenga. O governador já está sinalizando algumas decisões duras Uhum. e o contador ele acaba perdendo o cliente. Porque ele É. fica sugerindo, ele não sugere soluções. Ele impõe o que a Cefaz impôs sobre ele. Então ele vai É, só empurrando. exatamente. É importante a gente falar da pandemia, porque o que é que a pandemia mostrou? É que quanto mais organizada a empresa, mais forte ela vai ficar para sobreviver, certo? E aqui a gente está tratando de uma forma de organização da empresa, uma organização jurídica contábil. Se for um planejamento, um planejamento administrativo da empresa, as empresas estão recorrendo mais a isso. Se for um planejamento tributário, as empresas estão recorrendo mais a isso. E aliado tem que ter todas essas formalizações e tomar cuidado, né? Porque assim, se eu estou agindo direito, que é a nossa presunção aqui também, Sim. por que que eu vou esconder isso, certo? Se eu tive um problema com a minha máquina, minha empresa vai fechar porque eu não posso pegar a máquina da minha matriz, por que que eu vou esconder isso? Que motivo mais nobre do que esse de usar uma máquina de um terceiro? Certo? É uma operação financeira. Isso que tem que ficar claro. Né? Pronto, a perfeita colocação. Porque qual é o preconceito que há? Não posso questionar o fisco. Não posso falar que o fisco está errado. Se ele Uhum. disse, não tem como reverter. Os caminhos da reversão é um caminho muito longo. Eu vou ter que pagar, ou não vai dar certo. E se não der certo, eu gastei dinheiro, investi tempo e não resolveu? Essa posição muito pessimista em cima dessa recorrência. Que aí, Exatamente. o que é que fica muito exposto? Eu não tenho uma assessoria jurídica. É, é. Eu não tenho. Então eu sempre. Porque como o contador acaba achando que ele acaba sendo jogado tudo para ele, inclusive a contabilidade, então ele fica Uhum. sempre achando que ele vai ter que dar conta de tudo. Então, quando você vê diante de uma situação dessa, que nunca teve uma assessoria jurídica, você diz, poxa, e agora o que eu vou fazer? Não, você faz diz que é assim, É, toma, contribuinte. Toma. é. Aí o contador é o mal necessário, é o que só manda multa, é que por que você não me avisou? Porque aí o contribuinte Exatamente. dá logo o efeito Dora, esquece de tudo. Por que não me avisou? E agora eu vou ter que pagar? Uhum. Aí o contador diz assim, ó, é, É. E aí é importante a gente pegar esse gancho que a gente trouxe aqui no começo, quando a gente falou do contencioso, é que pode sim ocorrer um auto de infração nesse caso, mas vai ser muito importante, com a devida assessoria jurídica e contábil, defender esse auto, demonstrando esses elementos, não é para que esse auto seja derrubado. Provavelmente vai ser. Se eu conseguir demonstrar que aquela operação que ocorreu não foi uma operação de venda, foi outra coisa, não tem por que uma auto de infração desse se manter. Né? então, regra número 1, para quem está nos acompanhando. O auto de infração ele é reversível, ele não é absoluto. É bom deixar, porque às vezes as pessoas acham que não. Acham que ele realmente é a última instância. Certo? Não tem mais para onde ir. Só que na É, verdade tem. Existem as possibilidades de recorrer. Mas é preciso exatamente. também paciência. Não vai chegar, o Rodrigo não vai bater na sua porta, vai pegar lá o auto de infração levado no contencioso e no dia seguinte vai trazer ele resolvido. Existem as Uhum. outras instâncias a serem resolvidas. A Vanessa colocou um caso aqui, ó. Conheço o lugar que só tira o cupom fiscal para quem compra no cartão. E não tira para quem compra em dinheiro. Esquece que não tem como ela estar comprando e não estar vendendo. Aí, Vanessa, presume-se o seguinte: que ele está fazendo, que é de fato uma omissão de Exato. saída. É. Você está deixando muito claro aqui o caso, espero que não seja você, que ele está ciente de que ele está fazendo omissão, de que ele não está declarando. Mas ele não se preocupa que se ele for do simples, essa casa já caiu. Porque a prática do simples, desde o seu começo, só emite cartão de crédito, só emite cartão de crédito, só emite cartão de crédito. Aí quando foi 2017, 2018, 2019, veio os eventos 379 e 380, por conta do excesso de despesa, por conta do excesso de estoque, a Safaz cruzou É. e disse que se você não se regularizar, vai ser retroativo a um ano atrás. E você ainda fica impedido para os próximos 3 anos de optar pelo simples. Então, foi uma decisão muito dura? Foi.
porque ainda tinha uma multa para se pagar. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha aberto assim, a mente da galera de que você não pode estar atuando dessa forma, lesando o fisco ou montando e estruturando a sua empresa com base na sua negação. Trabalhando com concorrência desleal, porque se tu não paga imposto, a tua margem é diferente de quem paga imposto. Então, aí agora essa faixa tem um contribuinte quanto mais, aquele que deve, parcela, reparcela, parcela e reparcela, vai se colocar no digital. Vai se colocar no digital. E nesse caso, ele deve ficar claro que ele tá omitindo receita, porque provavelmente as declarações dele vão ser idênticas às do TEF do cartão de crédito. Então é um indício claro que ele está omitindo, porque ele não vende só no cartão de crédito, ele vende em dinheiro também. Ele acha que essa faixa... Olha, tudo bonitinho, né? Tá tudo regular, Perfeito. Achar é brincar com o fisco também, né? Então, basicamente, isso que a gente tinha para conversar. Eu acho que o Rodrigo deve ter algum caso muito prático para comentar aí também com a gente. Eu tinha esse caso prático desse cliente que eu vivi, né? Dessa filial. E quando eu coloquei para ele, ele ficou assim, poxa, mas eu fiz isso para minha empresa não fechar. Eu falei assim, procure um advogado, né? Vai ter que chorar, procure. Deu orientação, né? E realmente ele foi atrás. Nos casos assim, até a gente já comentou os principais casos que eu ia trazer hoje, que é a questão da lista de noivos, né? Que são operações que a gente vai ali e compra, para no futuro o noivo ir lá e comprar, e realmente haver ali o fato gerador do ICMS, né? Uma recuperação de uma inadimplência, né? Que você emitiu uma nota fiscal, fez uma venda, e o cliente não pagou, e de repente ele resolveu pagar, e só tinha limite no cartão de crédito, anos depois de realizar aquela operação, ele vem e passa o cartão de crédito, eu também não posso considerar isso como uma omissão de receita. Exatamente. E no caso em que a gente tem de uma franquia e um franqueado em que, com base num contrato de franquia bem feito, com base num contrato de cessão de crédito bem feito, com base nos termos de entrega de máquinas, demonstrando que aquilo ali, que aquelas máquinas realmente são de outra propriedade, com a prova dos devidos retornos financeiros nas operações em que abate as despesas e devolve-se o saldo daquela operação, né? Você consegue demonstrar para o fisco que não há uma omissão de receita, que você, na verdade, está simplesmente usando a máquina de cartão de crédito como ela deve ser usada. Né? Exatamente. A Laurinda ela fez uma colocação. Então, quer dizer que quem tem venda igual a de cartão levanta suspeita? Para mim, levanta. Eu acho que para o Bruno também. Não sejamos ingênuos ao ponto de achar que você vai passar assim de... Oh, que coisa bonita, né? Não é assim. Porque tem estoque, tem mais, tem despesa, tem fornecedor. Tudo é lastreado. Exatamente. Tudo é lastreado isso aqui, né? Não tem para onde correr. A Cefaz pensa assim, olha, o cliente chega aqui, eu quero pagar em dinheiro. E o lojista vai dizer, não quero não recebi em dinheiro não. Eu só aceito cartão de crédito para me receber menos, né? Exatamente. Não existe. Então, com certeza aqui, Rodrigo, nessa nossa conversa, muita gente aqui vai mudar assim, o seu pensamento, né? A sua forma de lidar. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, meus amigos que nos acompanham, não empurre a multa e a notificação por contribuinte sem dizer para ele que existe uma possibilidade de recurso, de reversão, de se encontrar a solução. Não empurre. Dá trabalho. O caminho é longo. Mas existe um caminho. O que é que o cliente quer? O cliente quer uma solução. E o que eu sempre digo, se você não der a solução para o seu cliente, virá outro e vai dar. E vai roubar não, vai pegar, vai pegar não, ele vai salvar o cliente das tuas mãos, porque você não sabe dar uma resposta. Porque você não sabe dar uma solução, porque é difícil, porque o caminho não sei o quê. Então, tem que ter esse atento. Então, o Rodrigo, ficou muito claro que ele trabalha com isso. Então, tá aqui o perfil do Rodrigo, né? Basta você clicar aqui em cima, você consegue ver o perfil do Rodrigo. Quiser conversar, quiser mandar proposta, quiser fazer parceria, tenho certeza que o Rodrigo está à disposição, né? Para poder atuar também nessa parceria com a galera. Rodrigo, as suas colocações finais.
Pronto, Bruno, é isso. Eu espero ter desmistificado um pouco essa visão geral dos contadores, no caso aqui, né, de que há uma vinculação muito rígida por parte de uma venda no cartão de crédito com a devida emissão do documento fiscal, né? Na verdade, existe a necessidade. Se você vendeu no cartão de crédito ou débito, você tem que emitir a nota, o cupom fiscal. Mas existe outras operações além disso que não são vendas e você não pode chegar para a fazenda e dizer eu vou emitir uma nota fiscal, eu vou pagar um imposto de algo que não existiu, de um fato gerador que não ocorreu. Né? E para isso você tem que estar organizado. Certo? E como é que você vai se organizar? Através de uma consultoria jurídica e de uma consultoria contábil bem formada e fundamentando aquela sua operação. Né? E eu agradeço assim, demais por ter aceitado meu convite. Tinha um tempo que eu estava querendo lhe chamar, mas a minha agenda estava ali meio conturbada. Mas eu agradeço mesmo, de coração, por você ter aceito, disposto do seu tempo, estar aqui, não só me ajudando, teve muita coisa que eu aprendi, mas também todo mundo que acompanha, né? Com certeza que foi um conteúdo muito rico que a galera aí teve acesso aqui no Instagram. Eu que agradeço, Bruno, e estou aqui à disposição. Qualquer coisa, chame que a gente vem tratar de assuntos. E quanto mais polêmicos, melhor. Bom é assim, né? É bom ser polêmico. Muito obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Gostar, um abraço. Encerramos mais uma live. Me digam onde é. Quem é que entrega esse conteúdo para vocês dessa forma, né? Então, muito obrigado. Você que ficou aqui até agora. Quinta-feira nós também temos live. Qual o tema de quinta-feira? Ah, um tema muito bom. Quem trabalha com ICMS, óbvio, vai gostar. Então, não perca. Quinta-feira nós estaremos aqui ao vivo. Acho que é a nossa quarta live do ano. Esta live vai para o IGTV. Eu vou fazer uma transcrição completa dessa aula e depois disponibilizar nos grupos do WhatsApp ou nos canais do Telegram. Um beijo a todo mundo. Deus abençoe. Até a próxima.